A gente está de volta aqui no Hora da Família. Eu queria lembrar que você que está rezando com a gente, deixa eu lembrar aqui as pessoas que já deixaram os seus pedidos de oração, gente, e é muito importante que muitas pessoas, que você que envia seu pedido, que possa saber que nós estamos rezando com você, por você e por sua família. Boa tarde, Padre Juarez, sua bênção, que Maria, nossa Mãe Aparecida, passe na frente da minha vida. Adriana e Altamir, e abra nossos caminhos para irmos de Brasília para Piauí. Eu creio na intercessão de Maria, nossa mãe. Vai conseguir sim, eu não disse agora mesmo aqui, ó, daquela mulher que rezou durante 12 anos e conseguiu? Rezou, isso. Padre Juarez, boa tarde, sua bênção. Padre, gostaria que o senhor orasse pelo meu filho Danilo. Eu me chamo Lúcia e ele mora em Brasília. Suas filhas são pequenas e traz para as filhas muita tristeza. Eu tenho depressão por ver meu filho nesse estado e peço oração por ele. Nós vamos rezar, viu? E olha, Deus não deixa uma mãe sem ser atendida de maneira alguma, tá certo? Eu estou aqui recebendo, olha aqui que beleza e que maravilha, o professor Moisés Sbardelotto. Professor, muito obrigado, viu? Imagina. Obrigado. Olha aqui, ó. Professor, eu falei já no começo do programa, mas o professor Moisés Sbardelotto é o autor desse livro maravilhoso, E o Verbo se fez rede. Olha que nome mais interessante. E o Verbo se fez rede, né? O Verbo se fez carne é o jeito que Jesus é apresentado no Evangelho de João, e o professor Moisés vem dizer, não, também o Verbo se fez rede, né? É isso, essa que é a ideia um pouco, né? De entender o que está acontecendo nesse nosso mundo hoje, né? Com internet, redes sociais, redes digitais. Quando o senhor fala de rede, o senhor fala de todo o ambiente... o nome eu nem usa mais, mas é ambiente cibernético, né? Essa coisa, a gente pode dizer isso. É um pouco o que o senhor fez agora, né? Atendeu as orações pelo celular. Pelo celular, é verdade, é interessante. Tá vendo isso, professor? Olha que interessante. Não dá mais para televisão ser só televisão. Ela precisa da internet também, ela precisa das redes sociais. Das redes, né? E hoje é como a gente diz, né? Tudo está em rede. A gente está com o celular no bolso, a gente está com o mundo no bolso, né? É verdade. Então, também a fé tem que estar presente, já está presente, né, nesses ambientes. Mesmo. Seja, né, todo mundo tem a sua conta no Facebook, tem o WhatsApp, os seus grupos de, enfim, contatos, amigos. Sei. Então o livro tenta abordar um pouco isso. O que acontece quando a fé se faz presente nesses ambientes, né? Deixa eu só falar, o professor aqui, ó, ele é doutor em Ciências da Comunicação, mestre e doutor de Ciências da Comunicação, lá pela Universidade do Vale do Rio Sinos, né? Isso. Também doutor pela Universidade de Roma La Sapienza, né? É jornalista também, graduação em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quanta coisa tudo aqui, é isso? Tá louco isso. Colaborador do Instituto Humanitas Unicinos, né? Participou da Comissão Especial para o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, que é um documento muito interessante da CNBB, e coordenou o escritório brasileiro da Fundação Ética Mundial. Olha isso, que coisa. Mas me fala, a ideia do livro surgiu justamente porque já existe essa realidade da evangelização pela internet. Pela internet, Na realidade, o livro começou... É fruto do meu estudo agora do doutorado, né? O doutorado são 4 anos. E eu comecei isso lá em torno de 2012. Sei. E o que aconteceu em 2012? Bento XVI, o então Papa Bento XVI, entra no Twitter. É isso mesmo, é verdade. Então foi, digamos assim, um marco da história da comunicação da igreja, né? O primeiro Papa da história a ter uma conta no Twitter. Então aquilo me chamou muito a atenção. Quer dizer, o Bento XVI, que todo mundo falava, ele é um retrógrado, eu não sei, ele mostra que... Ali ele deu um passo bem à frente, né, do seu tempo. E é engraçado, porque nos relatos dele mesmo, os livros que ele escrevia, ele era continua sendo, né, um grande teólogo, tem muitos livros publicados. E sabe como é que ele escrevia os livros? Sempre a lápis. Olha, então é interessante, ele como autor, como pesquisador, escrevia sempre a lápis, mas dá esse grande passo para a igreja, né, que era essa presença no Twitter. Então são esses vários elementos, assim. E daí quando o Papa começou a postar os seus tweets e tudo isso, também teve uma grande repercussão, né? Os grandes meios de comunicação começaram a mostrar isso, as pessoas começaram a se comunicar com o Papa pelo Twitter. Então foi um dos marcos, assim, digamos, dessa presença da igreja na rede, né? E a partir disso eu comecei a desenvolver o estudo, tanto da presença do Papa, e depois um dos objetos que eu estudo
É um projeto aqui da CNBB, nascido no meio dos jovens, que é o projeto Jovens Conectados. Jovens Conectados, que é um projeto interessante. Nasceu dos jovens, né? Os jovens católicos aqui do Brasil começaram a lidar com essa questão da fé na rede, etc. e tal. Os bispos gostaram da ideia e trouxeram eles, digamos assim, para dentro da CNBB. E hoje é um projeto oficial, né, da igreja. Jovens Conectados. Jovens Conectados. Tem presença em todas as mais diversas redes aí, né? Interessante. Então, é para entender um pouco isso, esses passos, esses movimentos que a igreja foi dando de se aproximar para as redes. Eu vou só dar um recado ali, a gente já volta, né? Olha, a Luciana também tá ali, olha, a Luciana. Bom, mostra a Luciana aí. A Luciana que fazia com a gente o programa lá, Mais Família, né? Tá vendo? Olha ali. Aí casou, não quis saber mais de fazer programa, tá vendo? Peraí que eu já volto aqui pro professor. Professor, eu queria falar uma coisa pro senhor, perguntar pro senhor o seguinte. A igreja, ela na verdade, ela sempre se antecipou em alguns meios de comunicação. No cinema, a igreja sempre usou o cinema, os papas faziam locuções sobre cinema, sobre tudo isso. No rádio, os papas sempre usaram o rádio para anunciar, tem as famosas locuções dos papas pelo rádio. A televisão, a igreja, ela se atrasou. Pelo menos aqui no Brasil, durante 50 anos de atraso na televisão. Quando a televisão estava comemorando 50 anos, a Rede Vida estava começando. Agora, a internet, parece que a igreja se antecipou também, porque a igreja foi uma das primeiras a usar a internet. Foi. Até o livro resgata um pouco isso, né? Por exemplo, o primeiro site, né, do Vaticano, digamos assim, o primeiro site institucional foi ainda em 1997. Isso. Início quase, né? Da internet, mesmo, assim, mais como a gente conhece. Isso. E logo depois, em 2001, João Paulo II, então, né, o São João Paulo II, nosso Papa, foi o primeiro Papa que lançou o primeiro e-mail pontifício da história, em 2001. Quando ele enviou, então, essa mensagem para os bispos do mundo, era também como aconteceu agora com o Papa Francisco, teve um sínodo, saiu o documento, e para mandar o documento para os bispos, então, João Paulo II, lá na Sala Paulo VI, num evento todo organizado, enviou, colocaram o computador na frente dele, enviou o e-mail para os bispos também para marcar um pouco esse avanço da igreja na comunicação, né? E depois, como eu disse, com Bento XVI, então, em 2012, que foi um marco, né? O primeiro Papa a entrar numa rede social, né? A ter uma conta pessoal numa rede social, que foi um gesto Pontifex, né? Pontifex, Pontifex. Eu, no caso do português, é PT, né? Em português. Agora, eu tô vendo mesmo que o senhor fez. Agora, me diga uma coisa. A questão a internet é uma coisa, ela começa, como qualquer meio de comunicação, sendo quase que unilateral, porque você tem os sites que eram muito estáticos, né? Hoje, quando a gente fala de internet, a gente nem mais fala tanto de site, de homepage, de tudo. Hoje, praticamente, a internet, ela gira em torno das redes sociais, né? Das redes sociais, É aquela ideia, né, de que a gente, hoje, a gente pode ter as grandes mídias, digamos, né? A Rede Vida, os grandes canais, os grandes jornais, as grandes revistas, mas, no fundo, qualquer pessoa pode ser uma mídia, né? Com o seu celular, a gente grava alguma coisa, lança isso na rede. Tanto é que a gente tem esse fenômeno que tá ficando famoso, já está famoso, dos chamados YouTubers, né? Que são jovens é verdade. que tem lá aparatos tecnológicos os mais simples possíveis, é um celular, uma câmera simples, mas gravam seus vídeos, lançam isso na rede e às vezes tem audiências gigantescas, né? Comparáveis quase à TV. Então acho que essa é uma grande transformação, que qualquer pessoa pode ser uma mídia em potencial, pode comunicar. É verdade. E isso tem muito impacto também na questão da fé, quer dizer, pro bem e pro mal, né? Cada pessoa pode ser também um grande anunciador, um grande evangelizador, graças a essas tecnologias. O Padre Fábio usa muito o Instagram. O Instagram, que ele faz muita coisa. Mas também tem uns dois padres, o Padre Bedinho, o Padre... ai, meu Deus do céu, o Padre Bedinho, eles chamam, são dois padres youtubers. Porque hoje tem tudo, hoje tem padre cantor, padre sertanejo, padre de coisa, tem padre youtuber também. Então, o padre Sérgio Bedini e o padre Pape, né, Rodrigo Pape, eles sempre fazem mensagem também, fazendo como youtubers, né? E é interessante esse fenômeno do Rodrigo Pape. Rodrigo Pape, são dois padres usam mas hoje eu acho que quase todos os padres, todas as paróquias e tal. Na minha paróquia mesmo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi foi colocar um aplicativo da paróquia e pedir os paroquianos todos para baixar o aplicativo, e por ali
tem os textos da missa, tem o texto da liturgia, tem os comunicados que eu faço, tem tudo que eu antigamente faria, de repente dando aviso no final da missa, eu tenho pelo aplicativo. E eles têm, né? E é uma comunicação muito rápida, isso que é interessante, né? E é a questão da proximidade também, né? Porque a gente pensa, internet, celular, isso aí distancia as pessoas, né? Muitas vezes é o senso comum. Isso. Mas ao contrário, eu acredito que é um meio também de aproximar as relações, né? Como aqui no seu programa, o senhor recebe as mensagens pelo celular de gente dos mais variados lugares do Brasil, né? E como o senhor falou, na paróquia mesmo, o aplicativo também é uma presença do senhor, da igreja, lá no bolso da pessoa, no seu quarto, na sua casa, né? É verdade. Então, acho que é também repensar um pouco essa nossa questão da comunicação na igreja. O livro também é voltado para a gente da Pascom, enfim, o pessoal que trabalha com isso, né? Quero que você... eu ia perguntar, o livro, O Verbo se fez rede. É um livro acadêmico ou é um livro que qualquer um pode tomar e ler? Eu acredito que é para todos os públicos. Então, quando a gente tem um cientista, porque ele é cientista, um cientista escrevendo, então, de repente, a linguagem fica muito elevada, não, né? Não. Para quem quiser a linguagem mais elevada, tem um capítulo inteiro que é bem teórico. Então, para quem se interessa também para fazer suas pesquisas e coisas assim, vai estar contemplado. Mas os capítulos iniciais e finais é bem tranquilo, uma linguagem simples para entender o que está acontecendo e também um pouco as consequências que isso pode trazer para nós como igreja, né? Então, também despertar isso para os padres, religiosos, enfim, leigos que trabalham com comunicação, porque como é uma questão bastante nova, como a gente vinha conversando, acho que é importante também ter alguns elementos, assim, para ajudar na reflexão, né? Ajudar enfim, para que as pessoas tenham uma comunicação mais efetiva, mais significativa. Estou conversando com o professor Moisés Bardelotto, que escreveu e lançou. O lançamento foi ontem, né? Foi hoje pela manhã. O livro E o Verbo se fez rede, religiosidade em reconstrução no ambiente digital. Existe, o senhor falou antes sobre a questão do projeto da CNBB que você está assessorando, a questão do Jovens Conectados. Isso. Que basicamente, o que é isso mesmo, professor? É uma tentativa da igreja também abrir as portas para os jovens, para quem está presente nessa cultura digital, que é o pessoal dessa faixa etária, aí dos seus 20 anos. Então, esse grupo nasceu, digamos assim, das paróquias, das comunidades, jovens que se conheciam por encontros, etc. e tal, e já mantinham uma relação pela internet. E começaram a trabalhar a questão da fé nas redes. E aí os bispos acharam interessante, acompanhando também o projeto, e então assumiram esse projeto como parte da própria CNBB. Então hoje ele é, digamos assim, uma voz oficial da Igreja Católica Brasileira nas redes sociais. Então, se vocês procurarem no Facebook, YouTube, Twitter, enfim, nas mais variadas redes por Jovens Conectados, vocês vão ver essa presença lá, que é também uma tentativa desses jovens falarem sobre a sua fé, a sua experiência religiosa, numa linguagem voltada para jovens. Né? A internet, a rede, né, é um caminho sem volta, né? Não existe, só tende a aumentar e cada vez mais, né? E então eu acredito que também, né, a igreja, enfim, quem trabalha com isso precisa também estar atualizado, quer dizer, precisa pensar sobre o que está acontecendo, porque senão, né, é aquela coisa, a carruagem da história passa. O senhor, como professor pesquisador, o senhor acha que a igreja, ela tem muito o que fazer ou ela deu passos... Não, ela deu passos bons, eu acredito, mas ainda falta. Ainda falta. Até resgatando aqui no livro, eu tento trazer assim, alguns desses pontos. Assim, a gente pega, por exemplo, agora o Papa Francisco. Isso. Ele deu passos bem interessantes, né? Ele retomou a conta no Twitter, por exemplo, mas inaugurou agora uma conta no Instagram. Então, o Papa tem lá Franciscus, né? O nome latim, digamos, Franciscus. E está lá todo dia com alguma foto, alguma imagem, né, do cotidiano do Papa, né? Mas depois a gente tem, por exemplo, o Papa também, Francisco, foi o primeiro Papa a participar de uma teleconferência com jovens, pelo Google Hangout, essa plataforma, enfim, para teleconferências. E já teve 2 edições, né, para justamente se comunicar com escolas de vários lugares do mundo, por uma instituição que ele ajudava ainda lá na Argentina, que tem esse projeto, e ele participando e conversando com esses jovens pela internet. Né? Então, acho que tem vários sinais assim, de que a igreja está dando seus passos. Né? Poderia dar mais, com certeza, poderia avançar um pouco mais em alguns aspectos. Mas acredito que é por aquele receio de que isso aqui é muito novo, então, a gente pode se perder. Existe ainda esse receio de repente, alguns setores de dizer não vai por aqui, não vai por ali? Tá? Eu acredito que sim, mas são medos que a gente pode dizer que podem ser facilmente contornados, né? Sei. Porque, enfim, hoje tudo está em rede, né? Se a gente for pensar, o esporte está em rede, a política está em rede, as compras a gente faz pela internet. Então, a religião acho que também é importante, e nós, como católicos, cristãos, a gente também precisa estar aí
aí, porque é onde as pessoas estão, né? Onde elas vivem, onde elas se relacionam. Então, acho que o livro também é, de certa forma, uma tentativa de chamar atenção para isso, né? O senhor deu o título de Religiosidades em Construção. Isso não significa uma religião institucionalizada em construção, mas todo tipo de religiosidade, que eu digo assim, a espiritualidade está em reconstrução, então, a partir da internet. Claro, porque se a gente pensar, por exemplo, antes, a gente ia para a nossa igreja, na esquina da nossa casa, caminhando, entrava, abria a porta, sentia aquele cheiro, aquele ambiente, acendia uma vela, etc. Mas hoje a gente pode fazer isso tudo instantaneamente, em qualquer lugar, em qualquer momento, conectando com os mais variados santuários do mundo. A gente pode fazer uma peregrinação virtual, tantas coisas que a internet possibilita e que modificam também a nossa experiência, né? Então é um pouco isso, como que a gente pode pensar essa fé vivida em rede. Eu vou perguntar uma coisa daqui a pouco, senhor, que é uma preocupação minha, mas eu tenho que ir lá falar. Professor, eu vou perguntar uma coisa do senhor. A internet é um espaço muito democrático, e por ser um espaço muito democrático, tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria também. E eu também vejo nesse meio, nessa coisa da tentativa de pessoas quererem evangelizar, também coloca muita coisa que não tem nada a ver. Eu sempre tive uma preocupação, já tinha até falado com os bispos, que a igreja precisa pensar em determinado momento de um verificador para que sites possam dizer, não, esse site está em consonância com a igreja. Não. Porque a gente vê muita coisa também dizendo, ó, isso é o pensamento da igreja, isso é o pensamento, mas não é. Então tem muita, é um perigo também, é o perigo da rede, né? Que é um pouco essa ideia da reconstrução que eu coloco no título. Ah, interessante, olha aí. Porque se a gente for pensar, como o senhor falava, nas redes, né? Entra no Facebook. E o problema também é o seguinte, se a gente for pensar um jovem que tem uma dúvida de fé. Sim. Uma dúvida moral. Onde procurar? Onde procurar? Será que ele vai na paróquia procurar o padre ou será que ele vai onde? Isso. Vai lá no seu celular, digita o que for. Mas aí você vai ver. Aí você vai ter lá um monte uma lista de coisas, né? Qual site que eu vou confiar? Qual a fonte? Né? Essa questão da fonte. Então é um pouco isso. E isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Porque qualquer um pode criar uma página, aquela página ganha fama, ganha seguidores e quando vê, virou uma mídia, né? Falando sobre a fé. Então é uma grande dúvida, né? Mas eu acredito que um dos pontos principais, até o livro ele traz entrevistas com vários pessoas lá do Vaticano que pensam a comunicação. E um dos arcebispos que participa lá da questão da comunicação no Vaticano, ele me disse, o principal da igreja é apostar na personalização. O que significa isso? Que cada fiel, tem que ter também uma boa formação para que ela saiba escolher qual é a fonte da melhor mensagem. Então, eu acredito que o livro também traz a preocupação para quem é catequista, para quem é padre, para quem é pai de família, para que a formação ajude também e dê ferramentas para as pessoas saberem escolher o que é melhor. Então, eu vou dizer uma coisa. Você, padre primeiro, precisa ter esse livro. Você que é agente de pastoral e principalmente que trabalha com a comunicação na sua paróquia, precisa ter esse livro. E vou dizer, você catequista, você, mais uma vez, agente pastoral, ministro da Eucaristia, trabalha com catequese, trabalha com pastoral da comunicação, do dízimo, do que for, precisa ter. E outra coisa que, olha, é muito fácil de você encontrar, porque eu vou dar o telefone agora. O livro já está... Oi, tá na TV? Está disponível em todas as livrarias paulinas, está disponível, você pode. Mas o telefone 0800 70 181 é o telefone de... Você liga lá agora e pode comprar esse livro. E também no site www.paulinas.com mesmo, né? .com.br. O livro é E o Verbo se fez rede, tá bom? Religiosidades em Reconstrução na Mídia Digital, do professor Moisés Esbartelotto, tá bom? Professor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Olha, obrigado. Esse aqui é meu, que ele já fez até uma coisa. Eu não vou comprar, então eu vou ficar no... Eu preciso que o senhor mande um abraço especial para minha esposa, Anne. Opa! Como ela chama? Anne. Anne! Ela tá assistindo agora, tá assistindo. Anne. E pro meu filhinho, que ele tá assistindo, mas acho que ele não entende, porque hoje ele tá fazendo mêsversário de 7 meses. Que gracinha. Como é o nome dele? Martim. Martim? Olha que bonito. Anne, um beijo para você, Deus abençoe. Muito obrigado aí, viu, tá com a gente. E o Martim, 7 meses. 7 meses. Olha que interessante. Que nome bonito você deu pra ele? Martim. Isso aí, obrigado. O diretor do programa tá ficando mandando a gente embora, né? Mandando a gente embora. Obrigado. Obrigado. A gente volta daqui a pouco, gente.